a Lady e hoje vamos dar mais uma voltinha, não na lambreta do António Zambujo, mas no nosso Expresso do Oriente. Na busca por um tema, por um novo vídeo aqui para o canal, fiz uma lista do meu top 20 de doramas. Quais os meus 20 doramas favoritos? Mas fazer um top 20 ou um top 10 está mais batido que a pedreira da Simpor. Eu então decidi ver se entre estes 20 doramas havia pelo menos 2 que repetissem o autor. Sim, porque mais do que a imagem, o som ou a qualidade dos atores, a qualidade de um dorama ou qualquer outro formato avalia-se pela qualidade do argumento. Em bom da verdade, para mim, a história é de facto o mais importante e quem escreve a história é o argumentista. A conclusão a que cheguei neste meu estudo dedicado foi que 5 destes 20 doramas foram escritos pela mesma pessoa. Em todos os outros não houve mais nenhuma repetição. Mas em 18 doramas coreanos, um chinês e um japonês, houve então um nome que sobressaiu: Kim Yoon-suk. Esta senhora é uma autora de grande sucesso e muito respeitada na Coreia. E então perguntam vocês, o que é que os doramas de Kim Yoon-suk têm de especial? O que é que a faz assim, de facto, uma autora tão respeitada, tão boa? Então, o que os doramas dela têm de especial, assim de repente? Posso dizer-vos que todos eles tiveram imenso sucesso a nível comercial, quer na Coreia, quer internacionalmente. Mas como eu sou marrona, decidi ir mais longe. Peguei nestes 5 doramas e fui perceber se todos eles se enquadravam no mesmo género, ou seja, se tinham algo em comum. E de facto, todos eles têm pelo menos 1 ou 2 géneros em comum. Género como assim? Eu passo a explicar. O género é se é romance, se é drama, comédia, se é drama histórico, se é terror, por aí fora. Mas muitas histórias não se resumem a um só género. Podem ter mais do que um. Então, o que estes todos têm em comum é romance. E eu pensei, o que é preciso para ter uma boa história com romance? Quais são os pontos mais importantes para tornar um romance algo de sucesso? Assim, um dorama com romance, um verdadeiro sucesso. O que é necessário? Primeiro ponto, tem que ter uma história consistente e coerente com uma temática interessante. Segundo, uma história de amor, já que tem romance, daquelas que nos fazem suspirar e pensar que também queremos uma coisa assim, mas com diferenças sociais ou hierárquicas e antagonistas sólidos para dar mais interesse à coisa. Terceiro ponto, um núcleo de suporte à história principal, com personagens secundários interessantes e que contribuam para a dinâmica da história, porque só amor e sofrimento e mais amor entre duas pessoas, convenhamos que não é suficiente. Quarto, personagens femininas fortes com grande personalidade, porque a malta está farta de moscas mortas, não é? Quinto, cumplicidade e momentos de humor entre amigos, normalmente mais entre personagens masculinos, aquilo que chamamos de bromance, portanto, romance entre brothers. Sexto, um final adequado e coerente com todo o desenrolar da história. Bom, eu vou falar de cada um destes doramas baseado nestes pontos que referi e ver no final se todos eles cumprem com estes requisitos. Vamos então por ordem cronológica e começamos com Secret Garden. Secret Garden, Jardim Secreto, é um dorama de 2010 que se enquadra nos géneros romance, comédia e fantasia e tinha como elenco principal Yoon Bin, Ha Ji-won, Yoon Sang-yoon e Kim Sarang. Podem encontrar este drama no Viki e aconselho vivamente a que vão assistir. Eu vou deixar aqui no cartão o vídeo onde falo de doramas e onde é que os podem assistir para saberem exatamente como é que hão de aceder ao Viki. E pronto, e vamos avante, vamos para o primeiro ponto então da avaliação aqui de romance. Se é uma história consistente e coerente, com uma temática interessante, eu acho que sim. É o chamado check. Este drama conta a história de
Kim Joo-won, herdeiro de um conglomerado e CEO de uma cadeia de centros comerciais, que para tentar safar o primo Oscar, um cantor e ídolo coreano, de mais um escândalo envolvendo rabos de saia, acaba por conhecer e se interessar por Gil Raim, uma dupla de filmes de ação. Um pormenor que torna a história mais interessante e original é que naquilo a que podemos considerar um momento de magia, os dois trocam de corpo. Ou seja, ele passa a habitar o corpo dela e ela passa para o corpo dele e acabamos por assistir a uma parceria dos dois, por descobrir uma maneira de regressarem à forma original, enquanto acabam por se conhecer melhor, passar por momentos bastante divertidos e inusitados e ao desenrolar de uma história de amor. O dorama aborda o mundo dos duplos de cinema, o mundo da música pop, das elites coreanas, do mundo de Chaebol, bem como também de algumas referências à homossexualidade, mas de uma forma muito leve e sem preconceitos. Ponto 2. A história de amor. Então, existem dois casais principais nesta história, um com mais relevo do que o outro. Na história de Kim Joo-won e Gil Raim, assistimos a diferenças sociais, a duas personalidades muito fortes que, para além da troca de corpos, têm que lidar com o antagonismo da família dele, principalmente da mãe, que é uma dondoca irritante, e também com alguns fantasmas do passado, já que as vidas dos dois se cruzaram bem antes de se conhecerem, isto através de um acontecimento que marcou ambos profundamente. No caso de Oscar e Yoon-sol, são dois idiotas orgulhosos que se separaram no passado por conta de um mal-entendido e como o diálogo às vezes é coisa difícil de acontecer, andam ali os dois amargurados a tentar esquecer-se um ao outro, através do trabalho e de outras relações, obviamente sem sucesso, não é? Ponto 3. Núcleo de suporte forte. Sim, eu acho que existe. Gil Raim pertence a uma academia de duplos, onde é a única mulher. E apesar de ser bastante independente e de se safar muito bem sozinha, tem um grupo de irmãos que se importam com ela e a tentam proteger. Por outro lado, temos a empresa e a família de Kim Joo-won num ambiente bem mais formal. Ainda temos a melhor amiga e companheira de casa de Raim e o secretário de Joo-won, que acabam por se tornar uma ponte entre os dois e os dois mundos. Vão também ter ali uma relação e acabam eles próprios de unir os dois mundos e ser também ali uma ligação entre aqueles dois personagens. Ponto 4. Se existem personagens femininas fortes. Se há coisa que Gil Raim não é mosca morta. É uma mulher independente, ativa, que desanca o canastro de qualquer manfio que se tenta aproveitar dela. Joo-won testemunha isso com o próprio corpinho. Mas não deixa de ser feminina, apesar de se vestir de uma forma mais masculina e da profissão que tem, ela também suspira pelo ídolo pop, tem os seus momentos de fragilidade e vulnerabilidade. Yoon-sol também é uma mulher bastante independente, sendo que apesar das suas origens abastadas, ela tem o seu próprio trabalho, ela é realizadora e tenta ser o mais independente possível da sua família. Ponto 5. Então, cumplicidade, momentos de humor entre personagens e bromance. A relação entre Oscar e Joo-won, que são primos, é de gato e rato. Andam sempre às turras, mas preocupam-se um com o outro e acabam sempre por se ajudar nas situações mais complicadas. Joo-won acaba por ter também algumas interações com os colegas de Raim, principalmente quando ocupa o corpo dela, o que nos dá também alguns momentos divertidos e bem relaxados. Ponto 6. Obviamente não vou dar spoiler, mas para mim o final desta história fez muito sentido. É muito pouco natural e real quando os autores seguem uma linha de história e de repente no último episódio, talvez para agradar à audiência ou porque já tinham definido que queriam um final assim, alteram as atitudes dos personagens bem como a sua personalidade ou tornam o final bastante precipitado em comparação com o resto da história. Aqui tal não acontece, achei bastante coerente e fiquei com a sensação de história bem finalizada. Sem mais demoras, vamos para o próximo dorama e aterramos em 2016 com Descendentes do Sol. É um género romance, melodrama e ação e tem no seu elenco principal Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Kim Ji-won e Jin-gu.
Então, primeiro ponto, a história. Temos uma história que nos leva ao mundo do exército, mais concretamente das forças especiais, e nos mostra as missões, os desafios, a honra e a incerteza se voltam vivos da última missão, bem como a grande camaradagem. Temos uma interação entre militares e um grupo de médicos que são destacados para um país fictício, marcado pela guerra, pobreza, traficantes, e também nos mostra as dificuldades que as forças da paz têm em conseguir proteger e providenciar os cuidados fundamentais às populações destes países. Valores como o patriotismo, o facto de que toda a vida é importante, a solidariedade e a honra são abordados nesta história. Segundo ponto, história de amor. Temos duas histórias de amor centrais e, curiosamente, eu achei a história daquele que é considerado o segundo casal mais forte e mais interessante que a história dos dois protagonistas. Que não deixa de ser uma história bonita, mas a relação de Yoon Myung-joo e So Da-young acaba por cumprir com mais requisitos para aquela que é uma história de amor intensa e daquelas que resiste a todos os obstáculos, e olhem que alguns são bastante difíceis, ainda são alguns obstáculos. Myung-joo é tenente do exército, além de também ser médica, e a sua patente acaba por ser superior à de Da-young. Ela é tenente e ele é sargento e instrutor das forças especiais. Para eles, a questão da patente nem seria um problema, não fosse o pai dela general das forças especiais, ou seja, chefe dos dois, e que não aceita alguém com a patente de Da-young como genro. Da-young ainda se tenta afastar, mas Myung-joo não desiste facilmente do homem que ama. E vamos num amor assim para além fronteiras, com muitos obstáculos, com eles separados geograficamente e não só. Portanto, achei que realmente que era uma história muito mais forte do que aquela que é vivida então pelos outros dois personagens, aliás, pelos personagens principais. Ponto 3. Temos, como já falei, dois grupos, o dos militares e o dos médicos. E, entretanto, ainda temos aqueles que ficam na Coreia, seja no exército ou no hospital, e estão ligados aos que se encontram deslocados. Bem como também temos um grupo de personagens que interagem com os dois grupos destacados naquele país. Está tudo muito bem interligado e é também interessante assistir à interação entre ambos os grupos, tanto os médicos como os militares. Ponto 4. Num drama onde a testosterona está em alta, muito por conta da quantidade de homens que compõem o grupo do exército, se há coisa que não falta neste drama é mulheres fortes. Temos pelo menos 4 bastante independentes, decididas, profissionais e com convicções fortes. Depois é óbvio que a personalidade de cada uma pode agradar mais ou menos que outras, mas existe um grande equilíbrio entre personagens femininos e masculinos. Ponto 5. A relação entre Yoo Shin-jin e So Da-young é das melhores histórias de amizade e cumplicidade já vistas. Chega quase a ser mais interessante que as próprias histórias de amor que ambos vivem, cada um com a sua parceira. Eu arriscava a dizer que é a melhor história de amor de todas. Um amor entre amigos, uma parceria cheia de momentos de camaradagem, confiança e muito amor à mistura. São dois verdadeiros irmãos. E realmente é delicioso ver a interação entre estes dois. Ponto 6. Um último capítulo muito consistente com os capítulos anteriores, mas já com aquela sensação de finalização, sem ser precipitada. Foi um final feito para descomprimir, sem grandes momentos de tensão. As últimas cenas são muito originais e conferem um final diferente. Eu gostei. Agora, terceiro da lista é Goblin. Dorama do final de 2016, tem como géneros fantasia, romance e drama. Elenco principal: Gong-yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook, Yoon In-ah e Sung-jae. Já aqui falámos deste dorama num vídeo anterior, por isso deixo aqui o cartão para verem o vídeo onde falo de Goblin e podem encontrá-lo no Viki. Então, ponto 1. Uma história de fantasia sobre vidas passadas, sobre reencontros, sobre como os atos que cometemos numa vida podem influenciar as próximas reencarnações.
É uma história muito bem escrita, com um enredo complexo, mas apaixonante. Ponto 2. A história de amor de Kim Shin e Yoon Tak é uma mistura de parceria com muita cumplicidade e que se vai desenvolvendo aos poucos até se tornar numa relação forte, consistente, que resiste até à morte. É uma história muito bonita de assistir. Por outro lado, a relação entre o ceifador e Sunny é mais complexa, mas com momentos bastante divertidos entre ambos. Ponto 3. Como Yoon Tak vê fantasmas, temos então um grupo que costuma interagir com ela e assistimos mesmo a uma entreajuda de parte a parte. Ao longo do tempo, Kim Shin vai contando sempre com o apoio de uma família de humanos que de geração em geração são não só seus empregados, mas acima de tudo amigos, parceiros com quem ele pode contar e em quem pode confiar cegamente. Temos ainda Sam Shin, uma personagem misteriosa, mas que vai ter muita influência neste enredo e vai interagir com todos os personagens principais. Quarto ponto. Apesar de muito jovem, Yoon Tak já passou por muito nesta vida, desde a perda da mãe aos abusos da tia, mas mantém sempre uma personalidade alegre, destemida e justa. Portanto, sim, é uma personagem feminina forte. Depois também temos Sunny, que é um caso à parte. É muito objetiva, direta, decidida e dona do seu nariz. Tem perfeita consciência da sua beleza, mas nem por isso a tenta usar para atingir os seus objetivos. Mas são realmente dois personagens femininos muito fortes e que vão gerar aqui um equilíbrio depois com os outros dois personagens masculinos também principais. Ponto 5. A relação de amizade improvável entre um duende e um ceifador confere-nos momentos muito divertidos, mas com o desenrolar da história, a pôr essa amizade à prova, mostra também o quão forte ela é. Ponto 6. A história teve um final lógico em relação aos acontecimentos anteriores, mas não deixou de ser um final pretendido pelos fãs que querem sempre um final feliz. Nem todas as histórias de amor acabam necessariamente com um casamento, mas sendo esta história sobre vidas passadas e as que ainda temos para viver, este final fez muito sentido. E mais não digo, está no vídeo que é à vossa disposição. Agora, saltamos para 2018 para o único dorama histórico desta lista, Mr. Sunshine, que é o número 1 do meu top, e temos também um vídeo onde falamos desta história, também aqui disponível no cartão. Género é histórico, romance e melodrama. Tem no seu elenco principal Lee Byung-hun, Kim Tae-ri, Yoo Yeon-suk, Byung-woo-han e Kim Min-jung. Primeiro ponto. É uma história que nos leva ao Império do Joseon numa época muito conturbada da sua história, com fragilidades políticas e a tentativa do Japão de controlar este território, com os Estados Unidos a servirem de moderadores. Patriotismo, rancor, revolta, esperança são abordados nesta história absolutamente intensa e apaixonante. Ponto 2. A história de amor entre Eugene Choi e Ae-shin, ele, um filho de escravos que foi acolhido por um missionário americano e cresceu nos Estados Unidos, tornando-se militar, e ela, neta de um nobre sábio e respeitado do Joseon, com o seu destino já traçado e prometida em casamento a outro nobre. Um amor que vai muito mais para além do contacto físico e que tem que superar as barreiras das diferenças sociais, das ideologias de cada um e de um país em estado de sítio. Com recados trocados à distância, com muitos momentos de separação, mas também de esperança. Eu próprio queria um Eugene Choi só para mim. Posso? Não posso. Ok, olha, vamos para o ponto 3. Existem vários personagens que, sendo secundários, são muito relevantes para o desenrolar da história. Os serventes de Ae-shin, que sempre ajudam e tentam que ela não seja apanhada quando escapa para alguma missão ou para encontrar Eugene. O grupo de rebeldes incógnitos ao qual Ae-shin pertence é um núcleo muito forte e preponderante, bem como também temos a escola de inglês, onde acabamos por ter acesso a muitos pormenores deliciosos e é a origem do nome do dorama. Ponto 4. Ae-shin, apesar da sua situação de nobre, não pretende ser mais uma menina mimada que se sujeita a um casamento por conveniência. Ela não foi feita para ser a esposa e mãe ideal.
Ela quer lutar por uma causa, quer salvar o seu país a todo custo, nem que para isso ponha em causa a própria vida. Kudo-hina é calculista, mas determinada a não ser espezinhada pela supremacia machista. Enquanto dona de um hotel, ela usa a sua influência e contactos a seu favor e dos seus aliados. Ponto 5. Além de uma grande amizade entre Eugene Choi e o seu superior Kyle Moore, assistimos também aqui a um triângulo de amizade muito pouco improvável entre um militar, um samurai e um jornalista, todos apaixonados pela mesma mulher, mas que não resistem a uma boa noite de copos entre ameaças de morte uns aos outros, em momentos de humor e cumplicidade entre os três. Ponto 6. Um final muito coerente com o desenrolar da história. Sob pena de dar spoiler, não posso adiantar muito mais, mas nem sempre as melhores histórias de amor têm que acabar da maneira como nós queremos. Muitas das vezes há valores mais altos que se tornam mais importantes e prioritários, mas a moral da história é que todo o sacrifício vale a pena no que toca ao amor, seja ele entre duas pessoas ou por um país. Finalmente chegamos a 2020 com King Eternal Monarch, um dorama que se encaixa nos géneros fantasia, romance, drama e mistério. Está disponível na Netflix. Conta nos principais papéis com Lee Min-ho, Kim Go-eun, esta atriz teve a proeza de protagonizar 2 doramas desta lista, Woo Do-won, com 2 personagens principais, Kim Kyung-nam e Lee Jung-jin. Ponto 1. Uma história complexa entre 2 mundos paralelos com viagens entre os 2 mundos, viagens no tempo, crime e romance à mistura. Uma história para ver acompanhado, para permitir brainstorming e troca de opiniões sobre o que está a acontecer. O ponto 2 também cumpre os requisitos, já que é uma história de amor de contos de fadas dos tempos modernos entre um rei, lindo de morrer, e uma detetive da polícia de mundos paralelos. Um amor que resiste à distância e ao tempo, bem como aos vários obstáculos que vão surgindo pelo caminho. Aqui nunca existem dúvidas sobre o que eles sentem um pelo outro, porque como nunca sabem quando se voltam a ver, não perdem tempo com tretas de inseguranças e dúvidas ou ciúmes, enfim. Muita química, mas isso é mais culpa dos atores do que do argumento, e muita cumplicidade. No ponto 3, como temos 2 personagens centrais, cada um com o seu mundo, temos também 2 núcleos muito importantes e relevantes para a história. Os personagens que fazem parte da vida de Tae-yeol são os seus colegas de trabalho da esquadra de polícia, o pai e os 2 amigos mais próximos, e do outro lado temos todos os que vivem próximos do rei e também a primeira-ministra ambiciosa, que é uma lapa e não o larga. Pronto, e vamos já para o ponto 4. Tae-yeol é uma detetiva prática, objetiva e filha de 2 professores de taekwondo, que é o mesmo que dizer que é uma mulher com pelo na venta e que dá uma coça a quem se atrever a desafiá-la ou à lei. De convicções fortes, é muito pragmática e do tipo que tem que ver para crer. Do outro lado, no outro mundo, a Dama No é uma das pessoas em quem Egon, o rei, confia, visto ser uma mulher muito respeitada, temida mesmo por quem vive no palácio, incluindo o rei, e é uma figura maternal muito querida nesta história. Por fim, temos também outra personagem feminina muito forte, a primeira-ministra do Reino da Coreia, uma mulher de origens humildes, filha de uma peixeira, mas ambiciosa o suficiente para se tornar uma das pessoas mais poderosas do país. Quinto ponto. Egon tem no chefe da sua segurança Jo-young, o seu cúmplice, companheiro de aventuras e irmão. Através deles temos momentos de amizade divertidos e cheios de ação. No entanto, vem juntar-se à festa o outro personagem interpretado por Woo Do-won, Cho Yeon-sob, do mundo da República da Coreia, que a dada altura da história troca de lugar com Jo-young e acaba por criar também ele uma grande amizade com Egon. Os momentos mais divertidos e até emocionantes são as interações entre os 2 personagens de Woo Do-won, visto serem iguais fisicamente, mas terem personalidades completamente distintas. É um bom tónico que a autora adicionou à história. Ponto 6. Se havia coisas que se calhar eu até tinha feito de outra forma, havia, mas tendo em conta a forma como tudo se desenrolou, o final foi bastante coerente.
Posto isto, e à semelhança de outras histórias, a autora Kim Yoon-suk foi fiel a si mesma e não desapontou. De referir que todos estes doramas contam sempre com um orçamento relativamente elevado, dado as localizações, a qualidade dos atores, os efeitos utilizados. Para além de grandes argumentos, estes doramas contam com grandes produções e mesmo nas áreas técnicas como som e imagem, o investimento é grande. Isto já para não falar da banda sonora de cada dorama. É um complemento de peso que dá ainda mais credibilidade e vitalidade a cada cena. E é isto, foram estes 5 doramas da grande autora Kim Yoon-suk. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, carregar no sininho, deixar like e ver mais vídeos. Até ao próximo, beijinhos!